Ok, obrigado, Emanuel e Grupo Louvor, por este tempo de louvor. É bom podermos entrar na presença de Deus. O Emanuel, a semana passada, esteve a falar e a ensinar-nos sobre louvor. E depois, durante a semana, foi presenteado com uma guitarra nova. E hoje ele estava a louvar, não é? Ele hoje estava a louvar com tudo o que tinha, com a sua guitarra nova. É tão bom podermos entrar na presença de Deus. E hoje estivemos a cantar algumas canções que embora o Emanuel, creio eu, não sabia, tem muito a ver com o que vamos estar a falar agora. E então eu quero começar por ler o início de uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Éfeso. E vamos começar por aqui, ok? Mas eu vou só mudar logo o primeiro versículo. Em vez de pôr Éfeso, vou falar Penafiel, ok? Ou Lousada, ou Paredes, ou onde quer que nos estejam a ver online. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, ou em Penafiel, ou em Paredes, ok? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Penafiel, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Este início de carta é qualquer coisa. Paulo começa por exortar e levantar os olhos daqueles santos e fiéis ali em Éfeso. Ele começa a carta por levanta os olhos para aquele que vos salvou. Levanta os olhos para Jesus. Levanta os olhos para o Pai. Levanta os olhos para o Espírito Santo. Ele olha para este Deus triuno e ele está a dizer: santos e fiéis em Éfeso, vocês levantem os olhos e vejam como vocês são um povo abençoado. Percebam os privilégios que vocês vivem agora em Cristo Jesus. Percebam esta nova vida que vocês têm. E parece que Paulo não se consegue conter com tanta coisa que está-lhe a passar pela cabeça quando ele está a falar com eles. Ele está a louvar a Deus enquanto está a escrever. Nós somos escolhidos, nós somos perdoados. Há um plano, há um propósito para nós. Os nossos pecados foram totalmente limpos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçam vocês, povo em Penafiel, povo em Lousada, povo em Paredes, povo em Éfeso, ouçam, vocês são abençoados com todas as bênçãos espirituais. Sabem, eu quero começar esta pregação a levantar os nossos olhos. Nós somos um povo abençoado. Eu não sei se tu acordas de manhã a pensar nisso, mas eu quero te desafiar a acordar de manhã e o primeiro pensamento a passar pela tua cabeça é este: eu sou uma pessoa abençoada. Sou uma pessoa abençoada porque tenho a minha família, tenho isto, tenho aquilo, mas eu sou um povo abençoado, sou uma pessoa abençoada porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Eu sou escolhido. Não há nada que me possa tirar isso.
E sabem, começar o dia a levantar os olhos dessa forma é qualquer coisa de espetacular. Vai alterar o teu dia todo. Sim? Canta talvez enquanto estás a tomar banho de manhã esta música que acabamos de cantar. Não é? Quem sou eu? Para que o grande rei se lembre de mim, não é? Mas, uau, eu sou perdoado, eu sou escolhido, eu sou um filho de Deus. Tu e eu, nós somos abençoados. Nós somos um povo abençoado, nós temos o privilégio de partilhar um relacionamento com Deus. Sabem, eu tenho passado muito tempo, enquanto temos falado sobre o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, tenho estado a meditar nisto. Eu tenho o privilégio de ter um relacionamento com Deus. Como é que isso é possível? Quem sou eu? Para que Ele se lembre de querer ter um relacionamento comigo? Quem sou eu? Para que Ele se lembre de enviar o seu Filho para morrer por mim? Quem sou eu? Mas a verdade é que Ele o fez. Em amor, Ele o fez. E abriu um caminho em Cristo Jesus para que eu possa ter um relacionamento com Ele. Sou um privilegiado para poder experimentar o amor que existe dentro da Trindade, porque eu agora estou em Cristo Jesus. Posso receber e sentir o amor do Pai como um filho, porque estou em Cristo Jesus. Sim, posso receber o amor dEle. Levantem os olhos hoje para estes privilégios, esta bênção que nós temos por estarmos em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está em nós, como nós temos vindo a falar nestas últimas semanas. O Espírito de Deus está em nós. Deixa-me dizer isto outra vez, porque isto fica muito familiar na nossa mente, mas o Espírito de Deus, do Deus Criador, Todo-Poderoso, que sempre existiu, está em nós. Quem sou eu? Mas o facto é que esta é a verdade para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está em nós. Fecha os olhos e pensa só um bocadinho sobre isso. Só uns segundos. Deixa que essa verdade caia, porque é uma verdade incrível. Eu creio que muitas vezes nós ouvimos isto tantas vezes que não refletimos sobre isto. O Espírito de Deus está em nós. Sim, Deus, queremos Te louvar hoje por todas estas verdades. Queremos Te louvar pelo facto de sermos escolhidos, de sermos salvos, de sermos perdoados. Queremos Te louvar porque Tu nos justificaste. Queremos Te louvar porque agora temos um relacionamento contigo em Cristo Jesus. Queremos Te louvar porque o Teu Espírito está em nós. Queremos Te louvar porque agora podemos experimentar este amor que vem da Trindade, este amor puro, este amor completo, este amor de pai para filho. Queremos Te louvar por isso. Pai, fala connosco hoje, continua a falar connosco hoje através do Teu Espírito Santo. Queremos Te louvar por esta bênção que é nossa, que tu nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais. Queremos Te louvar hoje por isso. Amém. Nós vivemos no poder do Espírito, somos justificados pela Sua graça e através de Jesus Cristo nós somos amados pelo Pai. Mas não só isso, nós temos o privilégio de ver a nossa vida ser completamente transformada. Não parcialmente, não um bocadinho, mas totalmente. Totalmente transformado. Semana passada estava aqui a falar com os jovens, no final da reunião, tivemos aqui algum tempo, e estávamos a falar um bocado sobre isso, e a falar sobre uma mudança de mentalidade, e estava a desafiar se eles acreditavam nisso ou não, e o Luís trouxe o exemplo de quando somos batizados na água. E estávamos a falar de como quando morremos, não é? Quando vamos por baixo da água, nós morremos, simboliza a morte para a velha vida, morremos. E quando saímos, somos nova criação. Nossa vida tem um novo começo. Tudo do passado fica ali e temos uma nova vida em Cristo Jesus. A verdade incrível é que, tendo o Espírito Santo em nós, Ele vai nos moldar,
cada vez mais, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele vai moldar o nosso caráter, Ele vai mudar as nossas prioridades, Ele vai amar a forma como nós amamos, Ele vai moldar todos os diferentes aspectos da nossa vida, sempre, constantemente, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E nós somos crentes, ou a grande maioria aqui já entregamos a nossa vida a Jesus, somos justificados. Não precisamos fazer nada, é pela graça de Deus. Não, a nossa salvação não tem nada a ver connosco. Mas se eu for a fazer-te esta pergunta, será que tu és igual a Jesus? Tu sabes que há coisas que tu ainda precisas de mudar. E o Espírito Santo vai ajudar-te a mudar e a ficar cada vez mais parecido com Ele. É o processo de santificação. Vamos estar cada vez mais a tornar-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Enquanto caminhamos, enquanto andamos. Eu até estava a pensar num bom lema para a nossa vida. Cada vez mais diferentes do mundo, cada vez mais parecidos com Jesus. Este devia ser, de certa forma, o nosso objetivo de vida. Sermos cada vez mais diferentes do mundo e cada vez mais parecidos com Jesus. Sabem, a grande tentação no mundo em que nós vivemos é o inverso. Cada vez mais parecidos com o mundo e, por causa disso, cada vez mais diferentes de Jesus. Queremos nos encaixar. Vemos o que as outras pessoas fazem e vivem e pensamos, isso é que seria bom, isso é que é bom, isso é que dá vida. E então queremos ser cada vez mais parecidos com o mundo. Olha, deixem que isto seja o vosso lema de vida. Cada vez mais diferentes do mundo, cada vez mais parecidos com Jesus. Como podemos fazer isso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita. Ouçam este versículo em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estas palavras, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Estamos cada vez mais parecidos com Ele. Isto é incrível. Um homem chamado William Tyndale, acho que é assim que se diz, a falar sobre o papel do Espírito Santo. Ele disse uma coisa muito simples, mas que ficou na minha mente. Ele diz, o papel do Espírito Santo tem a ver com nos atrair, ou tem a ver com nos levar para a vida divina. O papel do Espírito Santo tem a ver com nos atrair, ou nos levar para experimentar vida divina. Ele estava a falar sobre o papel do Espírito Santo, a levar-nos a experimentar o amor da Trindade. O amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por estarmos em Cristo Jesus, podermos experimentar a vida que existe na Trindade. Ele diz, o papel do Espírito Santo é nos atrair, é fazer-nos levar a crer, a experimentar, saborear, viver nesta vida divina, perceber quem Deus é, saborear quem Deus é. Quando somos batizados no Espírito Santo, isso torna-nos conhecedores da personalidade dele. Transforma-nos cada vez mais parecidos com ele. Num tempo em que a cultura quer dizer como a gente deve viver, como devemos ser, como devemos agir, e ouçam, isso é muito presente. Se vocês têm acompanhado o europeu, tem havido muita coisa sobre os direitos deste grupo e daquele grupo e tudo mais. Há países contra países a dizer como países devem pensar e como devem agir, e passa pelas notícias todas. Há muitas opiniões à volta disso. Eu quero que te lembres, tu tens alguém que mora dentro de ti, que habita dentro de ti, que quer te dizer como tu deves viver. Não é a cultura à tua volta. Não é o que outros países dizem ou que até professores dizem e tudo mais. Não, tu tens alguém que habita dentro de ti, que governa todas as coisas, que sabe todas as coisas, que a própria vida flui dele, e ele quer revelar como tu deves viver. Ele quer revelar o que é a verdadeira vida. É ele que deve guiar a tua vida, não é o resto à nossa volta.
E porquê é que nós devemos de ouvir? Porque Ele é aquele que governa sobre todas as coisas. E Ele é tão bom. Ele é tão bom. Eu estava a pensar sobre isso enquanto estava a preparar. Há um versículo que há uma música até que cantamos, que eu gosto muito. Provem e vejam como Deus é bom. Estava a meditar, não é? Em ter Deus em mim, habitar em mim. Estava a pensar, porque é que eu quererei outra coisa qualquer quando tenho Deus a habitar em mim? Ele é tão bom. Estava a ler sobre isso e um homem estava a dizer, o Andrew Wilson estava a dizer que bom é a definição de quem Ele é. Quando falamos sobre bondade ou ser bom, temos que falar de Deus. Deus é o único exemplo. Até Jesus diz isso em Mateus. Não é? Há só um que é bom. Não é? Quando está a falar do Pai. Bom é quem Ele é naturalmente. É impossível Deus forçar-se a ser bom. Ele é bom. Deus não acorda de manhã a pensar, hoje vou ser bom ou vou ser mau. Eu tenho que me forçar para me portar bem. Não. A essência dele é de ser bom. Ele é bom. Ele não sabe ser outra coisa. Ele é bom. E então nós temos um bom Pai, um bom Deus, que quer moldar a nossa vida, que quer guiar a nossa vida, quer mostrar como nós devemos viver. E na sua bondade, vemos em Romanos 5, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Na sua bondade, Ele nos enche do seu amor. Mas não só enche do seu amor, Ele enche-nos com todo o seu ser. Ele enche-nos da sua alegria, da sua paz, da sua paciência, da sua amabilidade, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua mansidão e do seu domínio próprio. Estou a enumerar os frutos do Espírito que encontramos em Gálatas. Isto tem a ver com o ser de Deus que é trazido para nós. Ele quer nos encher com quem Ele é, com as suas qualidades. Sabem, Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esta é uma passagem muito conhecida. E na realidade, todos nós queremos estas coisas que acabei de ler. Amor, alegria, paz, todos nós. O mundo todo quer isso. Procura amor, procura alegria, procura paz. Todo lado. Toda a gente está à procura. Mas a verdade é que é uma batalha. Porque a carne quer reinar. Não é? E o que vemos é que, embora toda a gente quer e forçam-se e esforçam-se para tentar chegar lá, mais cedo ou mais tarde, as coisas caem. E nesta semana, um deputado inglês foi apanhado a trair a sua esposa. E dá para ver, até houve alguém que comentou, o estado do mundo. Ele disse, quando um homem é apanhado a trair a sua esposa, e a grande notícia é que ele quebrou o distanciamento social, dá para perceber como está a nossa mentalidade. Tinha um homem casado a trair a sua esposa com outra mulher que também era casada. Vivemos num mundo onde toda a gente quer ser feliz,
quer fazer, quer amar, quer ter paz. Mas vemos nesta passagem que a única forma disso acontecer é vivendo pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito. Sabem, isto é um desafio para nós. É uma batalha para nós. Todos nós queremos isto. Este é daqueles versículos que, se calhar, tu já decoraste até. Tu sabes na ponta da língua. E quando o dia acaba mal, à noite, tu pensas, pronto, eu preciso de viver, preciso de demonstrar os frutos do Espírito. Amanhã o dia vai correr melhor. E tu acordas de manhã e com um sorriso na cara, hoje eu vou demonstrar como eu amo a minha esposa, os meus filhos, preparas o pequeno almoço, estás muito feliz, não é? Queres mostrar à tua esposa como a amas, tem ali o pãozinho, o café, tudo preparado. Vais ter com os teus filhos, eles não querem acordar, mas tu levantas, mostras como és paciente com eles. Eles não querem sair, tu estás a arrancá-los da cama, mas és paciente, não vais chatear. Eu vou ter calma. Vamos lá, Mateus, vamos lá, Diana, anda lá, levantem-se. Tu tentas, não é? Tu vais andando, vais testando os teus limites. A carne começa ali, de certa forma, a mexer, mas tu pensas, não, eu vou controlar. Mesmo quando eles depois já não querem comer o pequeno almoço, tu vais ser bom para eles. Vais adverti-los com calma. Tens que comer, faz-te bem. O problema é que estas coisas não correm bem como a gente quer. E não sei como é que é nas nossas casas, mas eu acabo normalmente as manhãs com domínio próprio no limite. Depois de atrasos, e quando tu estás prestes a arrancar, eles surgem-se com pasta de dentes. E de repente, Mateus! É uma batalha. Batalha para todos nós. Como é que podemos a vencer? Eu digo isto, esta ilustração toda, porque muitas vezes nós a tentamos fazer pela carne. Sabemos a teoria, mas tentamos fazê-la pela carne. A única forma de a fazer é pelo Espírito. Paulo traz esse segredo no início e no fim desta passagem. Vivam pelo Espírito. E depois no final ele acaba. Vivem pelo Espírito. Andem no Espírito. Sabem, nós precisamos de ir à raiz, à fonte destes frutos para poder expressá-los. Nós precisamos de ir àquele que é bom, àquele que é amor, àquele que tem alegria completa, aquele que é fiel. Precisamos de ir à fonte, à raiz, para poder expressá-los a todos os outros à nossa volta, para poder experimentá-los em nós. É impossível de outra forma. Vivam pelo Espírito, temos o Espírito Santo em nós, mas depois andem pelo Espírito, caminhem com o Espírito. Hoje de manhã estava a falar isto com Vida Nova e veio a imagem de alguém sobre estarmos realmente a caminhar com o Espírito Santo. E essa pessoa estava a dizer que imagem incrível é se pensássemos a todo momento, a toda a hora, que o Espírito Santo está ao nosso lado. Ele está dentro de nós, que ainda é melhor. Mas imaginem que Ele está ao nosso lado, a caminhar connosco, pronto para nos ajudar em qualquer situação, pronto para nós podermos virar e dizer, ajuda-nos aqui, como é que faço aqui, como é que eu respondo aqui. Nós precisamos de ir à fonte, à raiz, àquele a quem isto sai naturalmente, onde sai 100% puro. Não podemos forçar, não podemos criar, não podemos imitar. Precisamos de ir à fonte. Vivam pelo Espírito, andem pelo Espírito. Precisamos de ir àquele que é amor. E todos nós temos experimentado o amor de Deus. Ele é amor. E precisamos de ir a Ele para poder amar. Precisamos de ir a Ele para receber alegria. Fiel. Ele é tão fiel connosco. Ele é tão bom connosco. Precisamos deixar que Ele nos molde, que nos ensine, que nos transforme. Há um ditado português, creio eu, que diz o seguinte: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és.
Esse é o outro lema para nós andarmos. Vamos caminhar com o Espírito. Vamos andar no Espírito. E se nós andarmos pelo Espírito, se nós andarmos no Espírito, Deus vai ser conhecido. Pessoas vão perceber que somos diferentes. Pessoas vão perceber que os frutos que estão a sair de nós não têm a ver connosco, não são forçados, mas são 100% puros. Porquê? Porque estão a vida fonte. Estão a vida raiz. A cruz trouxe-nos salvação e com isso trouxe uma mudança radical nos frutos do nosso caráter. Há um pequeno texto no livro que nós estamos a acompanhar, que eu gostei muito. É daquelas para nós pormos uma citação e depois Michael Shore por baixo. Diz o seguinte: a cruz traz aos discípulos de Jesus o poder de uma abordagem duplamente vencedora para a vida. A cruz traz aos discípulos de Jesus o poder de uma abordagem duplamente vencedora para a vida. Quem quer vencer na vida? A cruz traz aos discípulos de Jesus o poder de uma abordagem duplamente vencedora para a vida. Cada dia é uma oportunidade de andar na liberdade do Espírito Santo. No nome de Jesus podemos desfrutar do Espírito Santo e dos seus dons ao apresentarmos Jesus aos outros. Então, uma das formas é desfrutarmos do Espírito Santo, dos seus dons, como temos vindo a falar, e demonstrar quem Jesus é. A toda a gente, falar de quem Jesus é, a toda a gente. É uma forma de termos uma vida vencedora. Mas também podemos desfrutar mais da natureza da vida e do amor com aqueles que nos rodeiam, permitindo que os frutos do Espírito nos transformem mais à semelhança de Jesus. Jesus é bom. Aqui fala do nosso caráter, aqui fala para dentro. Nós podemos experimentar e depois de experimentar podemos demonstrar a todos à nossa volta. Duplamente vencedora. Eu acho essa frase incrível. A cruz traz aos discípulos de Jesus o poder de uma abordagem duplamente vencedora para a vida. Não é mais nada senão isto. Foca-te na cruz, foca-te na vitória, foca-te em quem tu és agora em Cristo Jesus. Para terminar, 2 versículos que quero trazer, ou 2 passagens. Jesus disse o seguinte, em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esta é uma passagem que muitas vezes, quando falamos sobre ela, pensamos sobre o fruto evangelístico, o fruto que nós temos com as pessoas à nossa volta, o impacto que nós causamos nas pessoas à nossa volta. E sabemos que precisamos permanecer em Cristo para poder dar fruto. É Ele que nos capacita para podermos ter alguma influência, para podermos viver em poder e levar o reino de Deus. Mas ao mesmo tempo estava a pensar nisto, isto tem a ver com o que estava a dizer em cima. Tu só consegues amar, tu só consegues demonstrar a verdadeira paz permanecendo nele. É o truque. Não há outra forma de fazer. Precisamos de permanecer. Precisamos de viver no Espírito. Precisamos de andar no Espírito para viver desta forma. 1 João 4, 7-13 diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Eu acho incrível esta passagem porque mostra aqui a Trindade em ação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
todos em ação, para nós conhecermos o amor do Pai, conhecer este amor, esta vida divina, mas também que nos capacita a expressar esse amor a todos à nossa volta. Então, o desafio para esta semana, e Litos, vais terminar, não é? Começa por deleitar-te dia a dia em quem tu és em Cristo Jesus. Começa por levantar os teus olhos constantemente para aquilo que tu és, para aquilo que Deus fez, para aquilo que Jesus venceu naquela cruz. Começa por levantar os teus olhos. E depois convida o Espírito Santo a caminhar contigo durante este dia. Convida-o a vir contigo, por onde tu fores, por onde tu andares. Convida-o. Diz, eu só consigo viver hoje a caminhar contigo. Espírito Santo, vem e guia, mostra-me, revela o Pai. Mostra como posso amar, mostra como posso demonstrar a tua alegria. Espírito Santo, eu quero viver contigo hoje. Vive nesta abordagem duplamente vencedora para a vida. Leva o poder de Deus por onde andas e deixa que estes frutos explodam ou transbordem de ti. Vai à fonte. Deixa que Ele te molde dia após dia após dia.